Bom dia, boa tarde, boa noite, não interessa a hora que você está assistindo esse Na Estrada Cast. Eu estou todo molhado que nem um pinto, não é porque eu saí do banho, apesar que eu saí do banho também hoje de manhã, mas é porque eu cheguei em São Pedro da Aldeia e hoje de manhã está batendo uma água torrencial aqui. Eu estou aqui na Capela de São Pedro da Aldeia, onde eu trabalhei durante um período da minha vida, assim que eu entrei na Marinha como capelão militar. E naquela época eu conheci uma figura, o ícone da capelania. E até hoje, com muita alegria, eu já saí daqui fazem 17 anos, e o tio Vale, Aloysio Vale, fuzileiro naval, já era um senhor de idade naquele período, quer dizer, eu sou ancião, não é de idade, é um ancião. E foi uma das primeiras figuras que eu conheci na época, que se apresentou para mim. Eu quero te dizer assim, tio Vale, eu quero dizer da minha alegria de encontrar o senhor bem, encontrar aqui em São Pedro da Aldeia. Tem uma brincadeira que nós vamos falar depois de agradecer em vida, e essa é uma das razões que eu estou aqui também. Já fiz um agradecimento para o senhor no passado, e agora outro objetivo isso. Esse Na Estrada Cast tem o propósito de trazer para essa experiência as pessoas comuns da vida. Eu acredito que o tio Vale nunca tenha participado de alguma coisa da internet, né, tio Vale? Primeira vez na internet, tio Vale. E por que o meu objetivo é esse? Levar para a vida comum das pessoas, o comum das pessoas, que o comum aqui é o extraordinário. Ou seja, quando a gente faz alguma coisa muito comum, e que na minha concepção, e talvez na tua também, se passa como extraordinário, essa é a grandeza desse momento. Então, tio Vale, muito obrigado por ter aceito esse convite que eu fiz ao senhor, e prontamente, como um bom fuzileiro naval, não foge nunca da missão, me dê a missão e o naval já cumpre. Obrigado, senhor, por estar aqui comigo. Se apresenta, por favor, que esse povo quer te conhecer, tio Vale. Sou Aloysio de Mesquita Vale, estou com 84 anos, nasci na cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, e aos 19 anos ingressei no Corpo de Fuzileiros Navais. Com 30 anos de serviço, passei para a reserva, hoje nós temos nome de veterano. Estou aqui na presença desse capelão, na época, e eu continuo para mim sendo capelão, Padre Marcione, e que também muito me ajudou, e me deu o título de tio. Mas estou até hoje conhecido por ele tio. Os outros me chamam de Seu Vale. Seu Vale. Seu Vale, como é que foi a experiência de fuzileiro naval? E quantos anos? 30 anos de vida de fuzileiro naval. Foi. Alegrias dessa vida? Algum fato extraordinário que o senhor conta para nós? É o extraordinário porque eu, depois que saí do centro de recrutas, em 1960, passei para um ano no Corpo de Fuzileiros Navais na Governador, e depois consegui ir para Friburgo, porque minha mãe estava com problema de saúde, e fiquei lá 3 anos e meio, mais ou menos. Saí para me especializar, sou motorista de viaturas, e depois eu me mandaram para a divisão de embarcação de transporte, e mais tarde me mandaram para o Porto Aviões, Minas Gerais. Famoso Minas Gerais. Famoso Minas. Subi a prancha rezando muito. Boa benção. E lá, chegando, fiquei na divisão de viaturas, e o comando da Força Naval embarcado lá naquela unidade, né, da Marinha. E quando chegou depois, precisava de um motorista para o chefe Estado-Maior. Opa! Eu ainda sem experiência de viatura, de trânsito no Rio de Janeiro, fui na conversa lá do sargento encarregado das viaturas da lancha do almirante, e com isso eu passei para a Força Naval, isso em dezembro de 66. Também era nascido ainda. 5 anos depois, então, em 71, o almirante, na época, falou que o problema da comando da Força Naval era em São Pedro, não lá no Porta-Aviões. E trouxe a força para cá, e eu vim em 71. E aqui fiquei na força, motorista de almirante de comandante, chefe de Estado-Maior, e até o fim. Fez sua vida aqui na vida da Marinha. Isso, cheguei em 71, em 72 ficou pronto uma residência, eu tinha direito a uma funcional, e trouxe minha esposa com 2 meninas pequenas, foram educados aqui, graças a Deus estão todos bem. Amém. A esposa da dona Nelly, uma senhora que tem uma mão para fazer um bolo extraordinário. Olha que eu devo ter engordado alguns quilos em São Pedro da Aldeia por causa dessa mão abençoada da dona Nelly, que eu quero saudar com muito carinho, muita alegria ser esposa. De quantos anos de convivência?
58. 58 anos de casado, o tio Vale tem com a dona Emily. Tio Vale, da sua vida de fuzileiro naval, experiências boas, ruins, dificuldades, mas superou. Tem uma experiência sua que eu queria partilhar, na sua experiência de capela. Onde é que o senhor começou a colocar? Porque a capelania, aqui nós temos uma obra bonita, uma igreja, que o senhor ajudou também a participação desde o início, né? Me fala sobre a sua participação na capela aqui de São Pedro da Aldeia, que é uma capela maravilhosa e abençoada. No início nós não tínhamos a capela e tinha que vir um capelão do Rio para celebrar as missas nas unidades e final de ano, essas épocas. E eu ficava lá na força, o capelão ia lá cumprimentar o chefe de Estado-Maior, o almirante, e eu muitas vezes falei, quando é que vai vir um padre para cá? Até que um belo dia, o capelão que estava na espada, desculpe, não me lembro o nome naquele momento, ele falou, está vindo um padre, Padre José. Opa. E o Padre José chegou, nós não tínhamos ainda iniciado aqui a nossa capela, ou melhor, estávamos com a capela, mas atividades não. E foi com ele que nós trouxemos uma procissão lá do nosso clube, da Imagem Nossa Senhora da Conceição, viemos em procissão e começamos aqui. Então, no dia 20 de julho, desculpa. Tem mais ou menos uns 35 anos por aí a capela. Tem. Deve ser 92, 93 por ali, 90, naquela, no ano de 90, nas décadas de 90. Exato. Então a capela aqui tem desde 90, mas o senhor ajudou desde o início também a construção da capela depois? Sim, aí a capela não tinha banco suficiente, a capela faltava muita coisa, inclusive o piso para nós limparmos e tudo no final de semana, mas os grupos de famílias participávamos e limpávamos tudo. Perfeito. E depois, mais tarde, então, o padre queria ver se fazia uma sala de aulas para catequese, porque nós usávamos até no clube nosso aqui, claro. Né? E no final eu fiz um projeto para fazer a casa paroquial com a garagem e salas. Só que o padre Nelson Dendeno não conseguiu a verba para a construção. Quando chegou o padre João Adinalvo, aí ele também batalhou, queria fazer, e eu fiz um outro projeto, que é o que está aqui atualmente. Eu fiz cartolina, não tinha papel digital, mas fiz tudo dentro da escala, tudo direitinho, que quando veio uma mulher lá do departamento de material, claro. Que veio, olhou, viu meu projeto, viu tudo, eu não sei se tiraram e botaram no papel vegetal, mas deve ter botado para guardar. Então, todas as medidas, tudo está ali nessa sala. Ou seja, o projeto aqui é seu. Meu. Olha aí, na verdade, eu digo essas coisas importantes da vida. Eu comecei esse meu podcast, na Estrada Cast, dizendo que são pessoas simples, mas para mim extraordinárias, que no simples fazem as grandes coisas acontecerem. Nós temos uma capela aqui maravilhosa, depois na minha época a gente fez uma reforma, aumentou um pouco, depois colocou ar-condicionado no mesmo período, né? Hoje tem ar-condicionado. Depois foi feito um outro pavilhão para aqui, fechado, e tem hoje uma sala para um auditório ali, né? Um lugar fechado. Mas eu nem sabia desse desenho, olha só. Eu tinha chamado o tio Vale para falar comigo sobre essa experiência da capelania, da importância dele nesta igreja, nessa dimensão. E quando a gente fala sobre a construção da igreja, povo de Deus, essa de fato que é com letra maiúscula, porque esta é a igreja. Então, quando a gente fala de igreja, a construção de obras, ela é sempre letra minúscula. Escreve igreja, letra minúscula, porque é o tijolo, porque é os prédios, isso é a igreja dessa parte. Quando nós falamos povo de Deus, povo tio Vale, povo todas as pessoas que participam, então é letra maiúscula. Porque é essa letra maiúscula que faz a igreja de construção. E o tio Vale, então, é uma das pessoas que esteve desde o projeto desta capela, esteve desde o início formando essa capelania. Então a gente costuma dizer assim, tio Vale, como é bom neste momento a gente agradecer, valorizar e ser grato às pessoas que vieram antes da gente, nos ajudaram e fizeram parte da sua vida, dedicaram parte da sua vida para a construção daquilo que nós temos hoje. E é por isso que esse propósito meu hoje é estar aqui com o senhor. O senhor desde lá participou, ajudou a construir então a igreja, construiu a obra, sempre ajudou na liderança, na comunidade, no meu período sempre estava com a gente. O senhor trabalha como ministro da Eucaristia, como mestre,
trabalhou, ou seja, que atividades mais o senhor fez na Estância Capelaria durante esse período todo? Muitas, né? Além de uns trabalhos que eu tive que fazer aí, todas as pedras que estão nas imagens foi o que eu coloquei lá na parede. Ah, dentro da igreja? Dentro da igreja. Tá. Depois vamos mostrar isso. Nós temos um vitral, e eu ficava pensando o que eu queria iluminá-lo. Porque com a luz natural do dia é uma coisa, mas à noite não tinha beleza. Claro. E eu queria que ficasse de noite aceso e de dia tivesse com a luz natural. Claro. E eu fiquei analisando. Um belo dia, estava eu de mestre, sentado numa cadeira lá acima, e o padre João de Novo fazendo a homilia, e me veio aquela ideia. Como a gente vê uma lâmpadazinha acendendo... A luz. Então eu cheguei lá, falei depois com ele aprovou, me mandou fazer o orçamento. Então nós temos um quadro que anda sobre um trilho, e quando nós quisermos de noite acendemos, são 14 lâmpadas ali dentro, e durante o dia fica fora, atrás da parede, fica com a luz natural. Mas isso me quebrou a cabeça para mim conseguir desempenhar essa missão. Mas resolveu? Resolvi. O fuzileiro naval dá a missão que ele resolve. Nós estávamos fazendo, como lembrando um fato pitoresco, ele estava fazendo o corrimão da entrada da capela, né? E o tio Vale sempre muito ativo aqui na comunidade, na capelania, e tentando melhorar a vida das pessoas. Ele vinha final de semana na missa, rezava e já via o que as pessoas enfrentavam, dificuldade, e ele queria resolver os problemas das pessoas. Isso foi sempre um dom também dele. E aí o senhor estava fazendo um corrimão para as pessoas subirem, foi isso? Foi instalado, né? E depois eu tinha que aumentar onde ficou a parte inferior, junto com a calçada, para a pessoa não pisar e antes de subir a escada já cair. Tá. Cimentei aquilo tudo. E o senhor chegou, viu a obra e gostou. Então está lá até hoje, graças a Deus. Né? Tá. E o senhor estava escrevendo o que naquela obra? Não, eu tenho mania, eu costumo falar que tudo eu gosto de botar as minhas iniciais. Eu digo que é a data de validade, né? Sim. Se eu compro uma vassoura, eu boto lá a data. Data de validade. Ótimo. Agora ele aí, o senhor já inventou antes. Ótimo. Tá. O senhor tinha colocado suas iniciais ali. Botei minhas iniciais, o senhor chegou, queria saber quem foi que fez. Foi eu. Eu botei minhas iniciais aí e para saberem quem foi que fez essa obra. Se por acaso estiver ruim, sou condenado, né? Olha só, da sabedoria popular do tio Vale, eu tive uma experiência e depois gerou a experiência da vida. Aprendendo sempre com os mais velhos que nos ensinam tantas coisas boas. Ele estava colocando lá as iniciais no chão da obra que ele fez lá de concreto. E ele colocou as iniciais e eu cheguei na hora e meio que... Quem colocou isso aqui? Ele disse que foi ele que colocou. Aí eu disse... Vamos conversar, porque ele colocou que tinha ele colocado o que ele tinha feito. E aí surgiu a ideia. A outra ideia de qual foi? Fazer uma homenagem em vida, não é mesmo? Eu me emociono, tio Vale, porque para mim isso é significativo. Eu realmente gosto muito de coisas boas da vida. Eu sempre fui muito triste e aborrecido, até me chateia muito, essas homenagens pós-mortem. Eu tenho um fato concreto de um funeral, no exercício do ministério, 30 anos de padre, infelizmente, centenas de enterros que eu fiz. Um deles me marcou profundamente, algumas pessoas acharam que eu era louco, e depois descobriram que eu não era louco, eu era o mais certo de todos ali. Eu estava fazendo um funeral, e uma das criaturas que estavam no funeral, numa cidade que eu não vou dizer para ninguém identificar, tinha uma pessoa que gritava desesperadamente, ela não chorava, ela gritava no velório. E eu fui lá para fazer a minha oração de despedida para a família, e aí comecei, Pai Nosso, lá fazendo oração. Quanto mais eu rezava, mais ela gritava. E ela gritava e tinha o quê? 70, 80 pessoas no velório. Eu não conhecia o falecido, foi chamado de última hora, eu fui lá fazer o velório, a oração. E quanto mais eu rezava, mais essa louca gritava. Desculpa a louca, porque a expressão era essa. E ela gritando, desesperada. Daqui a pouco eu perguntei para uma senhora que frequentava a comunidade, perguntei, responde para mim, por favor, por que essa mulher grita tanto? Quem é ela? Ela respondeu para mim, essa é uma filha dele, que há uns 10 anos atrás, quando o pai deu uns apartamentos que ele tinha para os filhos, ela se achou prejudicada, porque ela queria ir em tal lugar e ganhou em tal lugar. E ela ficou prejudicada e nunca mais falou com o pai faz 10 anos.
Meu Deus, era a deixa que eu precisava. Gente do céu, quando eu escutei esta frase, que fazia 10 anos que ela não falava com o pai, que teve 10 anos de viver com ele em vida, e terminou aquela oração do Pai Nosso, quando terminou a oração, ela começou a gritar, eu gritei bem alto, cala a boca! Mas todo mundo assim se apavorou, esse pai é louco, né? Cala a boca! Tu tá aqui gritando desesperada, tu teve 10 anos para falar com o teu pai e dizer, pai, tá tudo certo. Depois que o pai morreu, tu vai fazer uma gritaria como agora se ele fosse escutar alguma coisa? E nunca me arrependi daquilo que eu fiz. Eu gritei, e aí ela, tu teve 10 anos para falar com o teu pai. Agora que tá morto, tá gritando, tu acha que vai ouvir depois de morto? Enquanto tá em vida, tu trabalha com ele, fala com ele, pede perdão, te reconcilia. Depois de morto não adianta nada. E para todo mundo que tá aqui nesse velório é a mesma coisa. Se não fizer em vida, não adianta fazer depois de morto. Aquele povo começou a me olhar assim, aplaudiram. Eu nunca me esqueço que eu fui aplaudido algumas vezes na vida, depois que a gente faz uma fala, o povo parece que também, né? E foi nunca mais esqueci daquilo e eu, graças a Deus, não tive mais oportunidade e necessidade de fazer, senão eu faço de novo. Se algum dia me chamar um enterro e ainda tiver gente gritando, e gritando que não viveu enquanto vida e não amou enquanto vida, eu faço a mesma gritaria. Por quê? Ela teve 10 anos de dizer no coração do pai, pai, tá tudo certo, foi patrimônio, tu deu um apartamento para minha irmã, mas papai eu não gostei, fiquei chateada, mas tá tudo certo. Na hora que o pai estava morto dentro de um caixão, ficar gritando, não ia resolver mais nada. Essas homenagens pós-vida, seu Vale, eu sempre tive muita tragédia, eu nunca gostei disso, porque Pelé morreu. Passa uma semana a imprensa falando do Pelé, do que ele fez, do que ele fez. Papa morreu, uma semana falando do que ele fez, do que ele fez, do que ele fez. Quer dizer, depois que morre, vira uma homenagem de uma semana. Eu quero fazer homenagem em vida. Eu sempre tive esse propósito. E é por isso que há 17 anos atrás, de todo esse carinho por esse homem da capela de São Pedro da Aldeia, eu disse para ele, tio Vale, eu vou colocar uma placa para o senhor dentro da igreja enquanto o senhor vive. E está lá a placa, né? Tá. Depois a gente vai mostrar essa placa para a comunidade, para as pessoas verem, para verem essa placa que foi lá. Fala para mim como é que foi essa experiência da placa, tio Vale. Aí quando eu vi essas iniciais dele no chão, sabedoria do idoso. Está aqui minha marca, fui eu que fiz. E eu disse, puxa vida, esta capela é desenho dele. Essa história de vida faz parte dele. Claro, muitas pessoas, e não é o tio Vale que fez essa capela, pelo amor de Deus, ele fez o desenho. Ajudou a construir, centenas de outras pessoas ajudaram, quem passou por São Pedro de Aldeia sabe disso. Mas quem passou em São Pedro de Aldeia e não conhece o tio Vale, a capelania, não conhece a capela. Porque o tio Vale é o ícone da capela. Uma das pessoas que realmente são amadas e respeitadas é o ícone da capelania de São Pedro de Aldeia. Então, tio Vale, essa homenagem que eu faço para você, assim, enquanto você vive, e já há 17 anos coloquei esta placa lá, e continua lá 17 anos. Está lá, depois eu vou lá mostrar para a comunidade. Fala para mim como é que foi essa experiência, tio Vale. Foi uma experiência, assim, uma surpresa muito grande. Confesso, nunca poderia imaginar que ele seria reconhecido pelo padre. E não resta dúvida que eu fiz também algumas coisas, mas com apoio também de alguns colegas. Nós tínhamos um eletricista, que quando eu precisava de parte elétrica, eu chamava ele e ele me ajudava a fazer. Se eu precisava da parte de som, chamava o Perdiz. O Perdiz, o grande Perdiz, amado Perdiz, meu abraço ao Perdiz, olha só. Então nós fizemos aí muitas obras, também não fiz a ideia muito bem, agora com a ajuda de alguns. Outras não, outras eu fiz sozinho. Enfrentava mesmo. Enfrentei, né? Eu sempre gostei, na época do Natal eu monto o presépio. Esse ano que passou, montei sozinho. Ninguém foi lá me ajudar em segurar nada, montei o presépio. E na época do final de ano também eu subo ali, não querem deixar eu subir escada pela minha idade, mas eu vou lá no telhado, eu ilumino na frente da nossa capela. Boto lá as luzes, boto tudo direitinho lá, com a graça de Deus. Então, a minha filha não quer que eu suba nem numa cadeira. Que dirá? E a gente sabe que ela está certa, né? O padre mesmo chegou lá, vai, sai daí, desce daí. Não, mas se eu não fizer, quem é que vai me fazer? Claro, claro. Eu tenho que passar, mas ninguém quer assumir. Tá certo. Essa experiência do tio Vale, da homenagem para ele, e é claro que eu tenho certeza, e outra pessoa ficar chateado, não foi lembrar. Não, nós não estamos falando disso.
E eu sempre valo pela parte positiva. Então, se alguém, gostaria de dizer também uma parcela, eu também ajudei a construir capela, também vai ter um espaço para o podcast, em outra oportunidade, em outro momento, que a gente pode fazer uma foto junto. O objetivo não é valorizar apenas o tio Vale. Eu disse que eu faria uma homenagem para ele em vida, porque esta placa que foi feita há 17 anos, valorizando o trabalho simples, mas de formiga, diário. O tio Vale não é um engenheiro, fez a planta da capela. Quando não podia fazer a eletricidade sozinha, chamava o perdiz. Quando precisava de alguém, pedia o apoio de alguém. E assim é uma comunidade que cresce de pessoas fazendo a sua parte na construção da igreja. Então, tio Vale, eu quero dizer para o senhor assim que para minha alegria ver o senhor bem, encontrar o senhor aqui na capelania de novo, dar um abraço para sua esposa, dona Eleni, e dizer assim que essas experiências que o senhor fez ao longo da sua vida com carinho, com amor a esta comunidade, com certeza não é apenas uma placa na porta, mas o seu nome está gravado no coração meu, em primeiro lugar, de Deus com certeza, e todas as pessoas que param aqui de São Pedro da Aldeia passaram por esta capela, porque quem passou por São Pedro da Aldeia conhece o tio Vale da capelania, que realmente é um ícone da nossa comunidade. E assim como outros homens e mulheres simples, talvez de uma comunidade lá do Ceará, de Pernambuco, que talvez nunca vai ser, ou talvez se fizer me chamar um convite, eu vou lá em Pernambuco gravar um pouco na Estrada Cast, pode ter certeza. Estou disponível a andar nesse Brasil inteiro com esse motorhome para valorizar pequenas, simples, mas extraordinárias experiências de vida de pessoas que ajudam a construir não só a sua vida, mas a vida dos outros. Para marcar, como diz a Marinha, para materializar esse evento, tio Vale, eu quero parabenizar o senhor, dar um presente ao senhor com o meu livro, Saúde Mental e Espiritualidade no Trabalho, que é um propósito que nós fazemos sempre. Então, ao senhor, meu carinho, minha gratidão. Só quer deixar uma mensagem para esse pessoal aí, tio Vale? Eu acho que a igreja precisa sempre ser ajudada. Não importa o grau de educação, de conhecimento, por mais simples que seja, varrer uma igreja já é uma ajuda. Nós somos irmãos e, como tal, devemos viver como irmãos. Nós temos a orientação espiritual dos nossos padres, que é muito importante para nós. A catequese durante a homilia é muito importante. Não devemos faltar às nossas obrigações de cristãos, hoje e sempre. Obrigado. Meus queridos, obrigado a você por estar conosco. Então, lembrando, quando vier São Pedro da Aldeia, aqui na capela da Base Aeronaval de São Pedro da Aldeia, tem a Capela Nossa Senhora da Conceição, do qual o tio Vale é um dos ícones desta comunidade, tantas pessoas que ajudaram a construir e me ajudaram muito no período que eu fui capelão. Tio Vale, mais uma vez, obrigado por essa sua gentileza de estar comigo, obrigado por nos acompanhar, que você, aonde estiver, qualquer lugar do Brasil, que a gente conseguir fazer um Na Estrada Cast junto, vai ser uma alegria te encontrar, contar a tua história de simplicidade, mas de ajuda imensurável à igreja e ao povo de Deus. Tio Vale, materializando esse momento, muito obrigado. Que Deus te abençoe muito, meu querido. A nós. Um abraço ao senhor. Tudo de bom. Muito obrigado. Obrigado mais esse momento aí conosco na Estrada Cast, aqui em São Pedro da Aldeia, com esta chuva maravilhosa. Próximos episódios de uma formação, de uma catequese, de uma estrutura, falando sobre a vida de pessoas simples, mas do extraordinário do dia a dia. E que Deus te abençoe. Até a próxima.